Vamos fazer agora a análise da luta entre Clay Guida, que vai enfrentar o Bob Green. Aqui comigo, sempre preciso, João Menegali Barbie com suas análises. Barbie, Clay Guida, que é uma lenda dentro do UFC, o cara é um dinossauro. Fez sua estreia em 14 de outubro de 2006 no UFC, faz muito tempo, né? E ainda está em atividade, no auge aí dos seus 38 anos de idade. Vai estar enfrentando o Bob Green, que vem numa fase terrível. Mas vamos lá, Clay Guida, Barbie, tem arma suficiente, tem seus jogos de estratégia ali para poder vencer aí o Bob Green? Clay Guida é um cara que eu tenho uma opinião muito particular a respeito e vocês podem não concordar, mas para mim, o Guida é um dos lutadores mais chatos que já passaram no UFC. E eu sei que a maior parte vai discordar, mas permitam-me explicar. Eu sei que ele fez alguma das lutas mais épicas da história do UFC, mas vocês têm que reparar que o padrão nas lutas dele serem épicas é que ele sempre está apanhando. Ele é um cara que quando apanha, ele liga o modo ventilador, apanha ele bonito, tem que passar pra cima. Não, o negócio é que ele tem que partir pra cima, ele tem que fazer algo acontecer, então ele luta pra frente. Mas quando as coisas estão acontecendo do jeito que ele gosta, ele tá amarrando a luta na guarda do adversário. Quando a luta é do jeito dele, em geral é uma luta chata. Quando ele tem que lidar com o que o oponente tá fazendo, em geral é uma lutaça. Então ele, pessoalmente, assim, o Guida é um cara que eu nem consigo dizer se ele está na pior fase da carreira ou na melhor, porque ele teve umas performances muito boas, mas ao mesmo tempo ele teve umas performances muito ruins. Ele me pareceu muito bem fisicamente para um cara de 38 anos, muito forte. Eu acho que ele está batendo mais forte do que nunca. Mas só que o jogo dele nunca foi trocar, o jogo dele sempre foi quedar o adversário, trabalhar o jogo por cima, mesmo que seja pouco, travar a luta, ver uma finalização, se por acaso ela se apresentar. E assim, a última vitória dele foi contra o BJ Penn, em uma luta que, pra mim, ele inclusive perdeu o primeiro round pro BJ Penn no auge da decadência, o que não é algo muito bom, e venceu os outros dois porque ele é um cara com muita pujança física, ele é um cara muito forte, ele é um cara com um gás infinito. Inclusive, eu lembro de visivelmente falarem que ele estava sob efeito de uma droga que eu acho que eu não posso dizer o nome, porque senão o YouTube demonetiza a gente. Tanto que ele fica saltando durante as lutas, e que até quando ele tá no corner ele continua saltando, a luta acaba, ele continua saltando. O gás dele realmente parece infinito, eu acho que é uma das, se não a maior arma dele. É como se ele fosse um cara muito mais físico do que técnico. É isso aí. E do outro lado aí o Bob Green, que tá vindo numa fase terrível, vem de 7 derrotas nas últimas, vem de 6 derrotas, uma vitória na verdade em 7 lutas, teve um empate ali com o Lando Vannata. Não tá encontrando facilidade o Bob Green, né, Barbie? Mas pelo menos perde lutas bonitas, né? O curioso é que eu acho que metade dessas lutas aí tiveram decisões contestáveis. Isso que é o engraçado. Ele tá vindo realmente de uma vitória em 7 lutas. 5 decisões divididas aí, até a própria vitória dele, né? Pois é. Você vê que a luta dele contra o Massaranduba, que foi a última, teve gente pontuando pra ele. A outra luta dele contra o Drakkar Klose, teve gente pontuando pra ele. Ele fez lutas duras contra basicamente todo mundo. Ele passou por uma fase muito ruim na carreira, que eu até achei que ele estava aposentado, mas ele voltava sempre e eu tinha a impressão que era só para fazer um pouquinho mais de dinheiro. Mas aí parece que assim, ele se acertou tecnicamente e tá fazendo luta dura com basicamente todo mundo que ele pega. Ele pode não, os resultados podem não estar vindo, mas ele também não tá pegando nenhuma luta simples aí, sabe? E ele é um cara tecnicamente muito interessante. Ele pode não ser dos melhores, mas ele é defensivamente muito interessante, porque ele é um dos poucos caras que usam a técnica do shoulder roll, que é a técnica popularizada pelo Floyd Mayweather, de esquivar dos golpes e desviar os golpes utilizando o ombro. É uma coisa que você não vê muito no MMA, porque os oponentes chutam, né? E você não vai querer tentar desviar um chute alto com o seu ombro. Mas ele faz isso muito bem, ele faz isso das duas bases. Ele é um trocador muito preciso, eu gosto bastante dele assim na trocação, da técnica dele. E quando consegue quedar e trabalhar por cima, só que não é o jogo dele. Quando ele entrou no UFC, se eu não me engano, ele entrou no UFC há muito tempo finalizando o Jacob Volkmann. Na época, isso foi um
Volkmann estava amarrando todo mundo. E o Bob Green mostrou um grappling, um jogo de anti-wrestling aí, de alto nível. E essa é uma coisa muito interessante para essa luta. E aí, o casamento entre os dois, Barbie, o que vai dar aí entre os dois atletas aí, Clay Guida versus Bob Green? Cara, o que é interessante nessa luta é que dá uma sobrevida para o que vencer, né? O Clay Guida, eu não acho que mesmo se perder essa luta ele vai ser demitido ou qualquer coisa, mas ele perdendo essa luta ele deveria realmente repensar as escolhas de carreira dele, porque ele já é um cara mais velho, já não está na melhor fase da carreira, assim, vindo de umas performances estranhas. Aí, apesar de uma vitória ou outra, ele foi guilhotinado 2 vezes nas últimas 3 lutas, perdendo mais essa, ainda mais para um cara que não ganha há tanto tempo quanto o Bob Green. É uma coisa para se repensar, mas eu acho que essa luta tem tudo para ser muito boa, porque o Clay Guida vai ser forçado a ir para frente, a usar todo o seu gasto, toda a sua pujança física, porque eu não vejo ele aguentando a precisão e a força dos golpes do Bob Green na trocação. E o Bob Green é um cara que sabe evitar esse jogo de grade, ele sabe lidar com isso. Ele não é um cara que vai ser amarrado contra a grade ou colocado para baixo e travado na guarda. Pelo menos não facilmente. Você vê que caras como o Drakkar Klose, que é um wrestler, na minha concepção, melhor do que o Clay Guida, não conseguiu ter efetividade fazendo esse jogo contra ele. Então, eu vou apontar aqui um favoritismo mínimo para o Bob Green. Eu não sei nem como que isso está em relação à cotação da aposta, mas porque uma questão muito estilística. Porque apesar dele não estar vindo com os resultados, apesar dele estar parecendo frustrado e não treinando corretamente, eu acho que o jogo dele casa bem para essa luta. O jogo dele de se esquivar, contra-golpear, ter essa qualidade de técnica em pé e também conseguir conseguir travar esse jogo na grade, conseguir lidar com tentativas de queda dos adversários. Eu acho que ele tem tudo para acertar compulsivamente o Clay Guida ao longo dos rounds, talvez trabalhando aí lidando com algumas quedas problemáticas, mas aí o Clay Guida tomando atraso, ele vai fazer a luta ficar selvagem, vai fazer virar uma lutaça, e talvez seja mais uma torcida minha, porque eu não gosto realmente de quando o Guida está dominando a luta, mas eu espero que a luta transcorra dessa forma. É isso aí. Se você concorda aqui com o nosso especialista, deixe seu comentário. Se você discorda também. E para quem vai sua aposta, vai tua torcida, deixa aqui também nos comentários. Se inscreve aqui no nosso canal e até o nosso próximo vídeo.